nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom de nossas vidas, pelo dom da vida de todos os seres humanos, que Deus soprou nas narinas de cada um, sopra a cada segundo, para que vivamos, e vivamos para a glória de Deus. Hoje nós vemos, por exemplo, pessoas que se preocupam em cuidar da sua vida. Claro, é necessário que cuidemos de nossas vidas cada dia, que cuidemos de nossa saúde, que cuidemos, por exemplo, do nosso trabalho, que o façamos da melhor maneira que pudermos. Tudo isso faz parte de nossa vida. Mas alguma coisa que se sobressai na vida é o tempo, é a palavra, é o cuidado que eu tenho com a graça de Deus que habita em mim e que, pela vontade de Deus, eu quero que também habite em todas as outras pessoas. Se eu tenho a graça de conhecer a Cristo, eu quero que todas as pessoas o conheçam. E para isso eu preciso servir, eu preciso dar um tempo da minha vida. Eu preciso, não quer dizer que eu seja um pregador, que eu precise sair por aí gritando nas praças a palavra de Deus. Mas hoje o Evangelho que lemos nos dá uma consciência mais clara dessa nossa vida cristã e de quanto bem ela pode fazer também na vida de outras pessoas. Hoje lemos a parábola, o pedido dos filhos de Zebedeu, João e Tiago. Propriamente não são eles que pedem, é a mãe deles, que queria que eles tivessem muita importância ao lado de Jesus. É claro que tiveram, porque aceitaram o convite de Jesus e foram os dois, aqueles que incorporaram, que viveram os 12 apóstolos, aqueles que faziam parte do grupo dos 12, esses dois. Nisto aproximou-se, está narrado lá no capítulo 20 de São Mateus, também em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 22. Eu estou lendo de Mateus capítulo 20, versículo 20. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu, a mãe dos filhos de Zebedeu: ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vô-lo conceder. Esses lugares estão reservados àqueles às quais o meu Pai os separou. Os 10 outros que haviam ouvido isso tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por uma multidão. Em outra tradução, dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a preciosidade do chamado que Deus faz a você, a mim, a todos nós. Viver para servir, e não apenas servir, e quando nós servimos, por exemplo, no teu trabalho, se a ti, se aos teus iguais, entre aspas,
te é dado uma tarefa inferior, então você, fazendo essa tarefa inferior, está testemunhando a liberdade, a graça que Deus dá a você. Veja, aquele que tem liberdade, ele tem a liberdade de fazer todas as coisas. Ele tem a liberdade, assim, se lhe dando, vejam, por exemplo, São Francisco, a liberdade de andar em trapos, porque não precisava se vestir bem para se sentir feliz, de andar descalço, para que... Então, claro, mesmo que hoje nós não andemos mais descalço, ou não nos vistamos de trapos, mas o caso é citado para que nós compreendamos que o ser humano que é livre, ele é sempre livre diante de qualquer situação. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Eu vim para dar a vida em abundância. A liberdade faz isso, faz a pessoa... vejam, por exemplo, a liberdade da pessoa que não cobiça. Olha o nível que ela não deseja algo que os outros têm, ou nem que ninguém a tem ainda, mas ela deseja alguma coisa que ela não pode ter, ou que ela não tem no momento que ela deseja. A liberdade, esse serviço, Jesus veio justamente, eu vos deixo a paz. É a paz, se você começar a olhar as pessoas que mais se preocupam com a vida, com as coisas, são as pessoas que são menos livres, em consequência disso, menos felizes. Nós fomos convidados à liberdade em Cristo. Se foi para sermos livres que o Cristo nos libertou para a verdadeira liberdade, não uma liberdade apenas externa. Por exemplo, nós, graças a Deus, vivemos a liberdade no nosso país, liberdade de professar a nossa fé. Claro, isso é importantíssimo, mas Jesus quer sempre mexer no interior da pessoa humana, que você sinta a alegria de servir. Vejam, por exemplo, o exemplo de Maria, o exemplo daquela que, sendo a mãe de Deus, ou seja, a maior dignidade que jamais foi dada a um ser humano, ser a mãe de Deus, donde me é dada a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. E assim que ela soube que sua prima, idosa, na velhice, ficara grávida, estava esperando um filho, ela imediatamente foi às pressas, foi às pressas a uma cidade da Judéia, as montanhas, a uma cidade das montanhas da Judéia, os caminhos difíceis, foi às pressas servir a Isabel, a maior dignidade que pode ter sido dada a uma criatura humana. Jamais um ser humano nem teve, nem terá tamanha graça, não digo pelo aspecto da honra, mas pela graça, por isso que o que significa dentro da pessoa. Você pode ser um rei, você pode ser um rei muito poderoso, um presidente, um ditador poderoso, mas isso não te faz feliz porque você não tem liberdade. A maior riqueza, o maior poder ou a maior graça é a liberdade. E tem liberdade aquele que serve, que não sente vergonha de nada, que não almeja um posto. É claro, você trabalha e trabalha da melhor maneira que você puder, mas o posto que vier é uma consequência. E quanto mais alto é o posto, mais é a necessidade de que você sirva, que você se torne um instrumento de exemplo do serviço a Deus na presença dos outros. Eu vim para servir e não para ser servido. Jesus termina essa narração. Que o Espírito Santo ilumine a você, a mim, a todos nós, que desejemos
essa liberdade interior, não termos vergonha de nada, digo, vergonha de estar mais humildes, menos bem vestidos, não se sentir, entre aspas, deslocado, envergonhado, na presença de pessoas que, entre aspas, são mais importantes, sabem mais, têm profissões mais respeitadas pelos homens, mas para Deus não significa nada. Um amigo meu escreveu uma frase importante um dia: todo ouro do mundo não vale um segundo ao lado de Deus. Olha, porque isso traz a liberdade. Os reis, os tiranos não são livres, porque eles desejaram o poder. Fizeram aqui que os filhos de Zebedeu pediram a Jesus, a mãe, e eles pediram a Jesus, olha, se ajoelharam para pedir a Jesus, se prostraram diante dele para pedir essa graça. Então, a graça que nós buscamos, a graça que nos dá a alegria e a liberdade, é a graça de servir. É claro, podemos servir sempre mais do que servimos, trabalhar para Deus muito mais do que trabalhamos. É isso ao que Jesus nos convida, porque a dignidade de um trabalho é aquele trabalho que está servindo de testemunho para que outras pessoas encontrem a Deus. E é interessante como São Paulo vai expressar isso no final do capítulo da segunda carta aos Coríntios. Ele vai dizer, no capítulo 4, versículos 14 e 15, ele vai dizer isso do serviço: pois sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, que viveu a sua vida servindo, deu a sua vida em obediência, em serviço. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós, com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. Olha a certeza de São Paulo. Sabia que aquelas pessoas que ele evangelizava, que ele servia com a palavra, servia com o testemunho, ele está relatando todo o sofrimento que ele passou, toda a aflição. Ele vai dizer: trazemos em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Nós somos toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim, em nós opera a morte, em vós a vida. Olha o serviço, ou quando você serve a uma pessoa, quando você serve a uma comunidade, mesmo que você esteja gastando do teu tempo para a tua vida, entre aspas, você esteja morrendo. Claro, morremos a cada dia nessa nossa vida natural, cada dia se aproxima o nosso fim, temos um dia de vida a menos quando findar esse dia. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que temos um dia a menos. Ou como aquele rei que jogou a sua vida diante de Deus, Ezequias, que foi condenado à morte. O profeta foi lá: você vai morrer nesse dia, essa doença vai te causar a morte. Aí ele se arrependeu, se voltou para Deus, suplicou a graça de Deus, que Deus lhe perdoasse o pecado, lhe concedesse maior tempo de vida, e isso lhe foi concedido, para que ele pudesse entregar mais anos da sua vida a Deus. Esses 15 anos que ele recebeu, ele deu esse tempo para Deus, aquilo já não mais lhe pertencia. Agora, Jesus nos convida que a vida que temos não mais nos pertença, que nós a vivamos oferecendo da nossa capacidade física, intelectual, moral,
de tudo aquilo que nós pudermos fazer para que o nosso irmão reviva, assim, esses dias de morte que nós estamos vivendo, que perdemos mais um dia da nossa vida hoje, sirva para a vida dos outros. Aí, como diz São Paulo, temos a certeza que quanto mais a morte se manifesta em nós, quanto mais se aproxima o dia da nossa morte, mais a vida é difundida, é disseminada no meio de nós. E nós sabemos que quando gastamos a nossa vida para o nome, para a glória de Deus, tanto mais Jesus dá a vida em nós. E como Ezequias, que recebeu mais 15 anos de sua vida, está narrado lá no livro do profeta Isaías. Então, recebemos essa vida como dom de Deus para servir como Jesus serviu. Eu vim para ser servido, para servir, não para ser servido. Quer dizer, servir é o exemplo de Jesus. Que hoje você procure uma forma de servir mais a Deus do que você já está servindo, para que a vida de Deus vá se espalhando no nosso meio, para que mais e mais pessoas venham a confiar na graça que Deus pode lhes dar, essa liberdade interior de os fazer feliz, servindo, seja no serviço mais humilde, seja ou no serviço, por exemplo, a gente ouve casos de médicos que deram a sua vida para servir aos pobres sem nunca ganhar nada, sem nessas horas, ou pelo menos tempo de suas vidas, para servir aqueles que não podiam pagar em nada. Vejam a dignidade da profissão posta a serviço. Isso manifesta a vida de Deus para as pessoas. A pessoa se sente grata e, sentindo grata, ela vai aprendendo a descobrir a verdadeira caridade de Deus, o serviço que Deus prestou a nós vindo nos salvar e o serviço que nós devemos prestar aos outros para que também eles sejam salvos. Que Deus ilumine a todos nós com a força do seu Espírito Santo, com a sua luz, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.